8h50 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e é o fechamento aí desse programa, o último bloco de hoje, onde nós recebemos aqui o jornalista Luiz Abreu Barbosa, nós recebemos a Cristina Lima, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Ó, Luiz, você havia programado aqui, como você sempre fala, a pauta, uma parte dela, né, sempre pré-programada, a gente anuncia, você anuncia no blog também, o Arnaldo Neto da mesma forma, e aqui hoje com a participação, né, efetiva aí dos ouvintes, né, e desses todos que você citou, então a gente fica também com a pauta aberta, mas tem definido aqui pontos positivos e negativos da política cultural do governo Rafael Aloysio. Temos aqui, nesse intervalo que o Felipe bebeu a água, vários outros, impressionante, dos programas que eu participei, talvez seja o programa com mais interação. Né, né, Aloysio? Eu fico muito vaidosa. Eu vou passar à frente de Marcelo Sampaio, que diz que a vaidade dele está sendo multiplicada por 200, mas eu vou ficar vaidosa também, porque a gente fica satisfeito em ver que a cultura, né, suscita essa participação. Então é muito positivo. A gente falar sozinha é sempre muito ruim. E graças a Deus está se confirmando o que eu vinha dizendo, de que nós só avançamos na cultura em Campos, né, com tão pouco, com uma margem tão pequena de investimento e promovendo tantas coisas importantes. Eu não me esqueço do professor Hélio de Freitas Coelho, né, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo. Ele, logo no início, quando a gente começou a movimentar a agenda cultural da cidade, ele me disse o seguinte: há quantos anos eu não ficava perdido sem saber se eu ia ao Trianon ou se eu ia ao Teatro de Bolso. Hoje em dia a gente tem que escolher aonde quer ir, porque a efervescência estava muito grande. Então, eu fico muito satisfeita, estou muito agradecida a todas essas pessoas que vieram aqui dar sua contribuição e dizer, Marcelo, que eu estou multiplicando a minha vaidade aí por 200. E essa colocação do Marcelo, eu vi parte dessa live dele, e você está falando agora essa questão de vaidade, essa frase é lapidar, e a frase é de uma pessoa, talvez o maior artista, pelo menos que eu conheci no meu tempo de vida nessa cidade, mais completo, mais brilhante, que foi Antônio Roberto Capi. Ele tinha uma frase para mim que é lapidar, Nilson. Eu não acredito em artista humilde, né? E verdade. Ele no... O Aloysio, a gente fica, até o fato, por exemplo, da gente estar sendo questionado, cobrado hoje por um Conselho Municipal de Cultura, é um fato muito digno de aplausos, porque você não é imitar Bolsonaro, não. No passado, o Conselho não era ouvido, né? Na verdade, eu já questionei isso no âmbito das nossas reuniões. Quando o Palácio da Cultura foi evacuado, o Conselho não foi ouvido. Quando o Teatro de Bolso foi fechado, o Conselho não foi ouvido. Quando fecharam o Olavo Cardoso, o Conselho não foi ouvido. E hoje o Conselho é vigilante, alerta, e foi um desafio que a gente sofreu, né, enfrentou, e que, graças a Deus, é vitorioso. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse destaque, né, porque, na verdade, ele é um órgão, né, que colabora no estabelecimento dessa... Não digo política cultural, porque a gente ainda é muito carente na questão de uma política cultural forte. Eu acho que a gente está dando os primeiros passos, mas para as coisas acontecerem sempre tem um primeiro passo. Então eu acho que é digno de
de nosso aplauso. Isso aí. Temos aqui vários, como falei, no intervalo, muitos comentários novos. Eu vou fazer aqui, começar a interagir com alguns deles. A Graziela Scocar Ribeiro, historiadora, diretora do Museu Histórico de Campos, faz aqui uma observação. O Sistema de Museus do Estado do Rio de Janeiro me consultou a respeito do fato ocorrido em Campos, a suspensão, né, das atividades do Museu do Arquivo Público Municipal, declarando que nenhuma instituição do Estado teve seus funcionários cortados até o momento, sendo Campos a primeira cidade a agir desta forma. Não foram cortados, né? Foram suspensos. Então a gente corrige aí, talvez, né, não observaram isso. E tomara que não tenham, né, que o Estado não tenha essa necessidade tão desagradável, tão premente que a gente teve de suspender as pessoas. Porque jamais isso teria acontecido se não houvesse uma extrema necessidade. Então, a gente só conserta aí o termo cortado para o termo suspenso. Tem uma participação também de uma ouvinte no streaming, um comentário no streaming do programa. Eu quero crer que seja um desses RPAs cortados, pela maneira como se dirige, que é a Pretinha Ribeiro. Funcionária nossa no Trianon. Ela coloca aqui: cadê nosso dinheiro? Trabalhamos o ano e estamos passando fome. Na verdade, a gente compreende o momento difícil que os nossos funcionários do Trianon estão passando. Reconhecemos a importância de todos eles, né, para que o teatro funcione como funciona, em geral com 99% de aprovação das pessoas, né, saindo satisfeitas, né, os usuários, né, tecendo altos elogios à equipe técnica. Reconhecemos o valor deles, mas é aquilo que o prefeito Rafael Diniz disse, que eu repito, no momento o que nós temos que fazer é aguardar, porque ainda não existe, né, uma previsão, e tentar amenizar de todas as formas possíveis essa carência. Infelizmente eu vou pedir desculpa aos ouvintes, mas não vou ter, são muitas, e agradeço por cada uma delas, são muitas manifestações, mas estamos chegando quase ao final já do tempo previsto para o programa. Vamos nos alongar um pouquinho depois dele, Cláudio, com a sua permissão. Claro. E temos aqui, eu vou tentar dar diversidade, pelo menos, às participações, registrar pelo menos cada uma delas. Não sei se vai ser possível registrar todas. Peço desculpas e agradeço. A Caixa Macabu, né, ligada ao teatro da cidade, é uma história longa no teatro da cidade. Cristina, bom dia. Não seria o caso de ser publicado o edital de economia criativa já previamente preparado? Creio que poderia ser um respiro para amenizar as dores de nossos trabalhadores de cultura. Luísio, sobre esse edital de apoio à economia criativa, ele está, no momento, sendo analisado na Procuradoria-Geral do município, tá? E eu já recorri ao nosso procurador José Paz Neto, no sentido de agilizar essa análise para que a gente possa dar prosseguimento ao edital. Cristiana, vamos lá. O tema como eu disse, agradeço a cada uma das participações, mas peço desculpa por não ter nem tempo para ler todas. Mas estamos chegando, são 9 horas já, né? E agora, na sua visão, quais são os pontos positivos e os negativos do governo Rafael Diniz na política cultural? Olha, eu acho que a gente tem muitas frentes que são dignas de registro. Eu vou tentar resumir, né?
o trabalho desenvolvido pelo diretor e produtor Fernando Rossi, à frente do Teatro de Bolso, onde apenas em 2019 nós tivemos 48 eventos com a presença de mais de 10 mil pessoas e com o envolvimento de 914 profissionais, né? Então o Teatro de Bolso tornou-se uma casa de grande produção teatral, artística. Nós não temos só espetáculos de teatro, mas temos dança, música, enfim, uma gama de eventos artísticos. E destaco aqui uma parceria da maior importância, que foi a parceria estabelecida com o Satete para a realização do Festival de Esquetes, assim como a parceria com a Unirio, né, que vem mantendo anualmente um seminário e oficinas na área de artes cênicas, né? Eu ressalto também a luta que o governo Rafael Diniz tem empreendido no sentido de reabrir o Palácio da Cultura, né? Que no momento tem as suas obras um pouco reduzidas devido à questão da pandemia, mas que já termina toda a parte de instalação elétrica, partindo agora para a questão do calçamento externo. Então a gente tem aí também uma luta importante que vai ser um ganho grande para a classe artística, né? Nós temos a atuação da Casa de Cultura Zé Cândido Carvalho em Goitacazes, onde cerca de 20 oficinas são realizadas, inclusive algumas delas com parceria com a UENF. Nós temos também a Gerência de Artes e Ofícios, né, garantindo o curso livre de teatro, sendo que em 2019 nós tivemos 130 alunos no curso livre de teatro, o curso de violão, curso de danças de salão e ritmos latinos, curso de teatro para crianças, curso de teatro pós-50 para a terceira idade, curso de pintura, e também é quem auxilia na administração do coro municipal. Temos a atuação, né, embora não fosse o que a gente desejasse, mas o que é possível fazer, eu digo sempre que a gente tem feito muito com muito menos, né? Então a nossa ação de investimento, no caso do museu, é bem mais tímida. O investimento no arquivo é maior, é da ordem de mais de 80 mil nesses 3 anos, né? E estamos no momento em processo de licitação para compra de lâmpadas para o museu, para a sala de exposição itinerante e para o seu auditório, né? Assim como também estamos em processo de licitação para a compra de materiais de restauração, né, para o arquivo municipal. Sem falar na questão da implantação do sistema contra pânico e incêndio, que está sendo liderado pela Superintendência de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Então, são muitas coisas, né? A parceria com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de prover essas bolsas científicas, né? Com temas, já temos lá 5 temas voltados para a questão do patrimônio histórico e cultural e também para a questão das artes cênicas. Temos agora, no momento, o edital de economia criativa, sem falar, por exemplo, na política nossa de apoio ao artista local, na utilização do Teatro Municipal Trianon. Então, isso aí são apenas algumas ações que, né, a questão da reativação do Conselho Municipal de Cultura e o principal, que é a possibilidade, né,
de diálogo, né, do debate, que sempre foi uma coisa muito presente no governo Rafael Diniz, dizendo sempre que o que fazemos é bem menos do que gostaríamos de fazer se tivéssemos numa outra situação que não é essa que a prefeitura vem enfrentando desde que em 2017 assumiu o prefeito Rafael Diniz. E você citou muitos pontos positivos. Acho que deveria se lembrar também, que não foi falado, a reabertura também, além do teatro de bolso, do anfiteatro, ali do Parque Alberto Sampaio, que ganhou um nome uma justíssima homenagem de Antônio Roberto de Góes Cavalcante, o Capi, né? Mas agora... Lembrei de uma coisa, do prêmio Alberto Lamego, que quando nós chegamos, estava há anos sem ser entregue, né? Foram entregues e esse ano ainda nós temos aí a professora Diva Abreu Barbosa e o Ive Carvalho como homenagem pós-mortem, né? Desculpe te interromper. Não, tranquilo, também eu tenho de Capi. Você sabe que eu estou falando com você aqui, olhando, aqui eu tenho aqui na minha mesa aqui, eu tenho algumas coisas aqui, e estou olhando para o prêmio que está aqui dado a Capi. Estou olhando aqui para... Tem uma... Recebeu. Tem uma foto Nada dele. mais justo. Eu acho mais justo seria ficar com a professora Beth Araújo, mas ela deixou comigo. Tem aqui umas coisas aqui em cima. Tem uma foto do Joca Mulatti aqui nos olhando. O prêmio João Saldanha de jornalismo que eu ganhei. João Saldanha nos olhando. Tem a urna aqui do seu amigo Aloysio Barbosa. Do lado, uma foto de Capi, o prêmio Alberto Lamego. Então, todos estamos bem acompanhados. Tá bom, Luiz. Mas, e pontos negativos? Pontos negativos, por exemplo, a não realização do FDP foi um momento de tristeza para todos nós, né? Mas, felizmente, nós tivemos a participação, não existe da parte da Fundação nenhum tipo de, digamos, a partir do momento que a Prefeitura não vai participar, nenhum dos equipamentos... Existe isso, não existe esse tipo de patrulhamento, é uma outra qualidade do governo Rafael Diniz, né? A autonomia e a tranquilidade de encarar o contraditório. E como eu ia falando do FDP, a gente não pôde realizar por conta da questão financeira, mas tivemos lá a participação efetiva do museu em algumas atividades, né, e do Arquivo Público Municipal, valorizando a programação e fazendo até com que a presença a esses eventos fosse significativa. Entendeu? Então, o que a gente deixa de tristeza, o que a gente... é aquilo que a gente gostaria de fazer. Por exemplo, não conseguimos um local para a biblioteca municipal. Por mais que eu tenha vivido meses de intensa angústia procurando um local que coubesse, né, o acervo da biblioteca municipal, nós não conseguimos. Então, é um outro momento de angústia. Mas tirando esses momentos pontuais, eu acho que o somatório positivo é infinitamente superior ao negativo. Tá bom, Cristina. São 9. Cláudio quer fazer alguma pergunta mais? Uma colocação, ou talvez uma pergunta, Cristina, sobre o Palácio da Cultura. Eu queria saber porque vocês mudaram de posição. Aí no vídeo? Estavam porque... Cláudio estava na direita e a Luísa na esquerda. O Palácio da Cultura foi aquilo que eu falei, né? Que estamos lá no momento, uma redução na obra, até por conta das diretrizes da restrição social, né? Mas ele continua terminando toda a parte elétrica, né? E partindo agora para a obra
de urbanização externa. Tá? E a questão da ocupação, a gente ainda tem uma discussão que está no momento, vamos dizer, aguardando o momento para ela se voltar a se dar, digamos assim, mas eu acho que o principal compromisso é reabrir o Palácio. Sendo, Cláudio, que a maior questão, o maior desafio não é reabrir o Palácio. O maior desafio é manter aberto o Palácio, porque é um equipamento de manutenção muito cara, né? Então, na atual conjuntura, não sei, a não ser que alguma empresa, é uma ideia que tem me passado pela cabeça, eu não sei como a gente iria fazer essa manutenção, sendo ela tão cara e a gente tendo cada vez menos dinheiro para investir. Né? Mas a gente pode pensar em alternativas aí junto com o Romeu, né, da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma pessoa que tem nos ajudado muito, pensar numa alternativa para manter o Palácio aberto. Abrir é importante. E o dia seguinte, né? Como manter segurança, jardineiros, equipe de recepção, atendimento, questão de manutenção dos equipamentos, né? Ar-condicionado, enfim, uma série de coisas que esse tipo de instituição requer. Eu não acredito, particularmente, só para fechar aqui o meu pensamento, Aloysio e Cristina, eu sinceramente não acredito mais de que o mundo não vai ser o mesmo, evidente, já não está. Eu acredito até que possamos estar vivendo o novo e ainda não conseguimos captar isso, mas eu não acredito particularmente que a cultura, assim como as atrações do Farol de Santo Tomé, por exemplo, né, não consigam mais sobreviver sem as parcerias públicos-privadas. Eu não acredito, sinceramente, e tanto é que se não houvesse essa parceria com o SESC, com certeza não teríamos o nível de programação que temos tido aí, pelo menos nos últimos 2 verões no Farol de Santo Tomé. E a cultura, não acredito que ela consiga caminhar assim com o poder público sozinho, não. Com o não poder vai público. Poder caminhar, não tem mais condições. Nós não seremos os mesmos depois da pandemia. Ontem mesmo eu estava lendo toda a questão envolvendo o teatro, né? Os teatros vão perder 2/3 da sua plateia. Então, quem tem 600 lugares vai passar a ter 200, né? Então, vai ter todo um esquema de compra de ingressos online, né, para que não haja acúmulo de pessoas na bilheteria, uma série de coisas, oferta apenas de monólogos, né, oferta também de fontes de álcool gel espalhados por todas as dependências dos teatros, e por aí vai. Não só teatro, cinema também. Cinema já está sendo muito afetado e vai ser mais ainda. Está gerando mudança e mobilização desde os grandes estúdios Hollywood até as produtoras dos países, né? E sobretudo em relação às salas de cinema, né? Cinema, teatro, futebol, né? Shows, tudo vai demorar muito tempo a voltar ao que a gente considerava normal antes da pandemia. Se me permite, trazendo aqui para o campo comercial, os restaurantes self-service também provavelmente nem voltem a existir mais assim, desse jeito imediatamente. Não existe uma equação até agora para eles. Eu acho importante estar falando aqui, já que os antropólogos dedicam as suas carreiras profissionais a discutir o que é cultura. E se você for pela antropologia, cultura é tudo, e ao mesmo tempo é difícil definir o que especificamente mas a cultura é isso, né? Cultura não é só arte, cultura é lazer, enfim, a própria maneira como a gente fala, como a gente se alimenta, como a gente se diverte, né? Enfim. Eu vou agradecer demais a presença da Cristina, acho que foi muito rica a entrevista, sobretudo pela participação
dos ouvintes e dos telespectadores por streaming. Né? Entrevista fica faltando tempo, hein? Você lembra a primeira vez que eu fui que ficou faltando Copan? Novamente fica faltando tempo. Mas eu estou à disposição a hora que vocês quiserem para a gente falar também de qualquer outro assunto. Okay? Tá bom, Cristiano. Agradeço demais aí a presença. Cláudio, amanhã vamos receber a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Maristela Naurati, responsável pela fiscalização das ações da comarca na área de saúde, né? Está recebendo ela aqui amanhã para fechar a semana. Agradeço, Cristiano, demais pela presença. E, sobretudo, agradeço a participação dos ouvintes e dos telespectadores que hoje botaram a mim e você, Cláudio, na reserva. Sim. Hoje então foram eles. Esquecemos de comentar a Regina Duarte, uma série de coisas. Que bom que a cultura suscita isso tudo. Fico muito feliz. Tá bom, obrigado, um beijo, Cristiano. Um beijo para vocês. Obrigado, Cristina, bom dia. Obrigado aí, mas agradece a Aline aí também. Tá, ok. Muito obrigado. Valeu. Tá, bom. ok? Aloysio, obrigado então, bom dia, até amanhã, querido. Fique com Deus, um abraço. Com Deus também, obrigado aí. Muito bem. Mais uma vez, Cristiano, um abraço, obrigado também. São 9h17. Fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição de hoje, 14 de maio de 2020. Você segue na Folha FM, porque aqui tem muito mais música e informação. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.